Olá, este é o programa Prova Final, uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Meu nome é Vinícius Casalino e hoje nós vamos falar sobre direito tributário. Nosso programa, como você sabe, divide-se em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, trataremos de um assunto importante da nossa disciplina. Hoje vamos falar sobre taxas. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, responderei a 5 perguntas enviadas por nossos telespectadores. Se você tem dúvidas, participe do nosso programa. Envie o seu e-mail para a provafinal@anhanguera.com. No terceiro bloco, o X da questão, resolveremos 2 questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Veremos alternativa por alternativa e, ao final, a resposta correta. O programa Prova Final, como você sabe, não se destina apenas àqueles que se preparam para concursos públicos. Se você gosta de direito tributário, quer aprofundar-se na disciplina, fique conosco. Eu vejo você no nosso primeiro bloco, o tema do dia. Muito bem, senhoras e senhores, retornamos com o nosso primeiro bloco, o tema do dia. Hoje vamos falar sobre taxas. Você sabe que a taxa é uma espécie de tributo, assim como os impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Em nossos encontros anteriores, falamos sobre algumas dessas espécies, como impostos e empréstimos compulsórios. Hoje o nosso objetivo é tratar de forma um pouco mais detalhada sobre essa espécie de tributo que às vezes causa alguma celeuma, alguma controvérsia doutrinária, as famosas taxas. Se você se lembra do artigo 3º do Código Tributário Nacional, há ali uma definição de tributo como gênero. A doutrina entende que a legislação, o legislador, não deve nunca aventurar-se a definir os institutos e categorias jurídicas. Cabe à doutrina fazê-lo. Entretanto, o legislador do Código Tributário Nacional houve por bem adotar um conceito de tributo no artigo 3º e o definiu como gênero. De acordo com o dispositivo, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Este é o conceito legal de tributo. Concorde-se ou não com ele, é o conceito que vale para o sistema tributário nacional. Como eu lhe antecipei, o CTN nos prescreve o conceito de tributo como gênero. Isso significa que existem espécies de tributos. Quer dizer, existem prestações pecuniárias compulsórias em que o sujeito passivo tributário é obrigado a pagar ao Estado, que assumem características próprias, específicas, distintas umas das outras. Muito embora, claro, todas elas tenham que ser reconduzidas ao conceito do artigo 3º do CTN. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que trate-se da espécie que se quiser tratar. Ela nunca poderá ser uma prestação pecuniária, por exemplo, decorrente de ato ilícito. Porque as prestações pecuniárias decorrentes de atos ilícitos são multa. O artigo 3º do CTN faz questão de afirmar, olha, tributo não é multa. Então, estejamos falando de impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais, o fato é que todas essas espécies de tributos têm que estar adequadas ao conceito de gênero previsto no artigo 3º do CTN. É claro que este dispositivo não se sobrepõe à Constituição. Ocorre que, no texto constitucional, não há uma definição explícita de tributo. O que é que se faz, então? Interpreta-se o conceito de tributo com base nas indicações que constam da Constituição de maneira implícita.
A sorte, entre aspas, do legislador do Código Tributário Nacional é que o seu conceito de tributo é constitucional. Vale dizer, está de acordo com o sistema tributário constitucional, tal como o legislador constituinte originário o desenhou. Muito bem, conhecemos já o conceito de tributo como gênero. Hoje nós vamos tratar de uma espécie específica, de uma taxa. Quais são as características da taxa que a tornam diferentes, por exemplo, dos impostos, dos empréstimos compulsórios, das contribuições de melhoria e assim por diante? Olha, a taxa possui uma característica básica, fundamental, que é o seu DNA jurídico. A taxa é um tributo vinculado. Eu quero que você assimile de forma bastante convicta essa ideia. Taxa é um tributo vinculado. Ao contrário, por exemplo, dos impostos, que são tributos desvinculados. O caráter vinculado da taxa é o que caracteriza a sua natureza jurídica, o seu DNA de nascimento. Vinícius, o que significa dizer que a taxa é um tributo vinculado? Significa dizer que a taxa apenas pode ser cobrada quando há uma contraprestação estatal específica direcionada de maneira singular ao contribuinte. Como tributo vinculado que é, a taxa fica adjunta a uma contraprestação estatal. Em outras palavras, o contribuinte da taxa só deve pagá-la se o Estado fizer alguma coisa para ele, contribuinte, de forma específica e singular. É justamente o contrário do que ocorre no caso dos impostos. O imposto é um tributo cujo fato gerador é desvinculado de uma atividade estatal específica direcionada ao contribuinte. Nós recolhemos os nossos impostos, por exemplo, o imposto de renda, o IPVA, o IPTU, nós transferimos parte da nossa riqueza para o Estado e o Estado, o poder público, por sua vez, faz com o dinheiro aquilo que bem lhe aprouver. O poder público, é claro, observando a legislação e a Constituição, vai aplicar o seu dinheiro em educação, em segurança, em hospitais e assim por diante. No caso da taxa é diferente. A taxa remunera aquela atividade que o Estado presta ao contribuinte. É, entre aspas, um toma lá da cá. Eu pago a taxa, mas eu quero algo em troca. No caso dos impostos, não. O dinheiro recolhido a título de imposto é devolvido para toda a coletividade. Nas taxas, o dinheiro recolhido deve ser devolvido ao contribuinte, na forma de uma atividade estatal. É por isso que se diz que a taxa é um tributo com caráter sinalagmático. Vale dizer, ela existe numa relação bilateral, um conjunto de direitos e deveres que abrange, de um lado, o poder estatal de instituir e cobrar a taxa, mas, de outro lado, também o dever estatal de desenvolver perante o contribuinte uma determinada atividade. Por isso, DNA da taxa, tributo com fato gerador vinculado. Muito bem. Vinícius, essas características da taxa existem por si mesmas ou há alguma lei que as determina? Há alguma lei que determina que assim seja, que a taxa tenha esta e aquela característica e não aquela outra? Obviamente que sim. No texto constitucional, artigo 145, inciso 2, nós encontramos aquilo que a doutrina chama de âmbito constitucional do tributo. O que é o âmbito constitucional do tributo? São as prescrições constitucionais, os dispositivos constitucionais que estabelecem o regime jurídico da taxa. É claro que o Código Tributário Nacional e, posteriormente, a legislação de cada ente federativo irá concretizar o mandamento constitucional. Mas, digamos assim, a feição da taxa, aquilo que ela é em termos jurídicos, já está previamente fixado
pelo legislador constituinte originário. O artigo 145, inciso 2 do texto constitucional, prescreve que União, Estados, Distrito Federal e municípios podem instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Eu quero chamar a sua atenção, num primeiro momento, para a competência para a instituição deste tributo. De acordo com a Constituição, os 4 entes federativos são competentes para a instituição de taxas. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o empréstimo compulsório ou com as contribuições especiais, que, como regra, são de competência da União, no caso das taxas, não. A competência tributária se chama competência comum. E por que competência comum? Porque os 4 entes federativos têm autorização constitucional para, por meio de simples lei ordinária, instituírem este tributo. Vinícius, você disse que os 4 entes federativos são competentes, daí porque a competência tributária se chama comum. Como é que eu posso identificar com precisão que ente federativo tem competência para esta ou aquela taxa? Como saberei se uma taxa específica não é de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios? No caso das taxas, existe uma particularidade para a definição da competência tributária. Como eu lhe adiantei, a taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal. De acordo com a Constituição, esta contraprestação pode ser o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço público específico e divisível. O que eu quero chamar a sua atenção é que a competência tributária para a instituição da taxa fica na dependência da competência administrativa para a execução do poder de polícia ou para a prestação do serviço público específico e divisível. Em outras palavras, eu sei quem detém a competência tributária para instituir determinada taxa, sabendo antes quem possui a competência administrativa para executar o poder de polícia ou para prestar determinado serviço público. Onde é que eu encontro esta competência administrativa? No texto da Constituição. Fixada a competência administrativa, como decorrência, origina-se a competência tributária. Então, se a União é competente para fiscalizar determinada atividade do particular, exercer poder de polícia em face desta atividade, ela também será competente para a instituição da taxa. Outra característica importante e que muitas vezes é solicitada em concursos públicos. Se você se lembrar do nosso encontro sobre competências legislativas, você irá se recordar que os estados da federação possuem aquilo que se chama de competência remanescente. Vale dizer, tudo o que não estiver alocado para a União e municípios fica residualmente para os estados. Muito bem, se a competência administrativa estatal é remanescente, é residual, também assim será a competência tributária para a instituição de taxas. Então, muito cuidado, ok? Em direito tributário, a competência residual para a instituição de impostos é da União. Artigo 154, inciso 1. A competência residual para a instituição de taxas é dos Estados e Distrito Federal. Cuidado com esse pequeno detalhe, porque ele acaba derrubando muita gente em provas, concursos, exames e assim por diante, ok? A taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal específica, endereçada de forma singular, individualizada a determinado contribuinte. A taxa é um tributo com característica sinalagmática, envolve uma relação bilateral, com correspondentes deveres e direitos.
quais são as contraprestações estatais que autorizam a instituição e cobrança de taxa. De acordo com a Constituição, são duas: exercício do poder de polícia e prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Vamos começar com o primeiro. O que é poder de polícia? Você sabe que existe uma discussão entre os administrativistas sobre os conceitos e limites exatos do que devemos considerar como poder de polícia. Como regra, é aquela atividade administrativa de fiscalização, que visa limitar direito, dever ou a propriedade particular em prol do interesse público. Como regra, este é o conceito de poder de polícia para os administrativistas. No âmbito do direito tributário, nós temos uma facilidade. O artigo 78 do CTN define poder de polícia. Eu peço aqui a você que, por ocasião dos seus estudos, faça a leitura com muito cuidado e muito carinho desse dispositivo. De acordo com ele, em linhas gerais, poder de polícia é uma atividade administrativa de fiscalização. Fiscalização dos particulares, com o objetivo eventual de restringir direito, liberdade ou propriedade em prol do interesse público, visando a tutela do bem-estar geral, das relações econômicas, das relações ligadas aos costumes, à higiene, à proteção do mercado e assim por diante. Toda vez que um ente federativo desenvolver uma atividade de fiscalização, executar o poder de polícia, constrangendo o particular a se adequar a determinadas normas, a cumprir determinados deveres, sempre, claro, de acordo com a lei, toda vez que o Estado, que determinado ente federativo desenvolver essa atividade, ele está autorizado a cobrar uma taxa. Taxa pelo exercício do poder de polícia. Volto a insistir com você. A competência para o exercício de determinada atividade de polícia está fixada, em primeiro lugar, na Constituição e depois na legislação infraconstitucional. É em decorrência da competência administrativa que aflora a competência tributária para instituição e cobrança de taxa de polícia. Muito bem? Tranquilo? Ok. A segunda atividade estatal que autoriza a instituição e cobrança de taxa são os serviços públicos. Aqui eu chamo a sua atenção e peço que você pare um momentinho. Não são quaisquer serviços públicos aqueles que autorizam os entes federativos a instituírem e cobrar taxa. Não. São os serviços chamados uti singuli. São aqueles serviços endereçados de forma singular e individualizada ao contribuinte. São os serviços que a Constituição chama de específicos e divisíveis. É muito importante que você tenha essa distinção em mente. Os serviços públicos endereçados a toda a coletividade, como o serviço de segurança pública, o serviço de iluminação pública, este tipo de serviço não pode ser remunerado por taxa. Os serviços universais são remunerados, como regra, por impostos. As taxas financiam os serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Nesse ponto, há um elemento facilitador. O Código Tributário Nacional define o que ele entende por serviços públicos específicos e divisíveis, utilizados de forma efetiva ou potencial. O artigo 79 do Código Tributário Nacional fixa o conceito de serviços públicos específicos e divisíveis. De acordo com o dispositivo, são serviços públicos específicos aqueles que podem ser endereçados de forma singularizada ao contribuinte.
Em outras palavras, serviço público específico é aquele em que é possível identificar o particular que está fruindo. Exemplo, Vinícius, serviço de fornecimento domiciliar de energia elétrica, serviço de fornecimento domiciliar de água potável, de gás canalizado, de telefonia e assim por diante. Esse é o serviço público específico. Serviço público divisível é aquele serviço que pode ser quantificado. É o serviço em que se pode medir quanto cada contribuinte utilizou. Esses exemplos que eu já lhe ofereci são suficientes. Nós sabemos quantos quilowatts de energia uma residência utilizou, quantos metros cúbicos de gás canalizado foi consumido durante o mês, quantos pulsos de telefone foram consumidos e assim por diante. Serviço público específico e divisível é aquele serviço em que o contribuinte pode ser identificado e a utilização do serviço pode ser quantificada. Esse serviço público autoriza a instituição e cobrança de taxa. Além do mais, a Constituição autoriza a cobrança de taxa para serviços que são prestados ou apenas postos à disposição do contribuinte. O que é que significa isso? O artigo 79 nos auxilia e nos traz a definição do que se deve compreender por serviço prestado efetivamente ou apenas potencialmente. De acordo com o artigo 79, inciso 1, a linha A, o serviço é utilizado pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruído a qualquer título. Eu tenho a minha residência, eu recebo energia elétrica, gás canalizado, água potável, recolhimento de esgoto. Se eu utilizo deste serviço, ele foi fruído efetivamente, eu sou obrigado a recolher a minha taxa. Mas o tributo pode ser cobrado também quando o serviço público estiver apenas posto à disposição. Vale dizer, ele é utilizado potencialmente pelo contribuinte. O artigo 79, inciso 1, a linha B, diz: o serviço é utilizado potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição, mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Imagine que eu tenha a minha residência e nessa residência há o recolhimento regular do lixo. Eu vou viajar para a Europa, fico lá 1, 2 meses na Europa. Obviamente eu não produzi lixo. Eu devo recolher a taxa de lixo? Resposta: sim. E por quê? Porque, muito embora eu não tenha utilizado este serviço, ele é, por lei, um serviço de utilização compulsória. Os serviços de utilização compulsória, os serviços que, por lei, por determinação legal, os particulares devem usufruir, estes serviços autorizam a cobrança de taxa, ainda quando o contribuinte não tenha utilizado. Basta, para tanto, que a estrutura administrativa material para oferecimento do serviço esteja posta à disposição do contribuinte. Por outro lado, se o serviço não é de utilização compulsória, vale dizer, se o particular usa o serviço quando quer e por que quer, bom, neste caso, a cobrança da taxa só será permitida quando ele efetivamente utilizar-se do serviço. Senhoras e senhores, essas são as principais características da taxa, tanto em nível constitucional como em nível do Código Tributário Nacional. No nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor, retornaremos com 5 indagações enviadas por nossos telespectadores. Eu aguardo você. Muito bem, retornamos com o segundo bloco do nosso programa, Pergunte ao Professor. Neste bloco, responderei as 5 questões enviadas por nossos telespectadores. Vamos à nossa primeira pergunta? Por
que o serviço de iluminação pública não pode ensejar a cobrança de taxa? Muito bem, por que o serviço de iluminação pública não pode ensejar a cobrança de taxa? Muito boa pergunta e sempre retomada em provas e concursos. Como nós vimos no nosso primeiro bloco, a taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal específica, direcionada de maneira singular, individualizada, ao contribuinte que paga este tributo. Como eu antecipei, os serviços públicos que autorizam a instituição de e a cobrança de taxa são os serviços uti singuli. Pois bem, quando pensamos no serviço de iluminação pública, nós devemos pensar, será que este serviço é um serviço uti singuli ou é um serviço endereçado a toda a comunidade, à sociedade de maneira geral? O serviço de iluminação pública, do qual nós estamos falando aqui, não é o serviço de fornecimento de energia elétrica, serviço de entrega domiciliar de energia elétrica, não. Estamos falando do serviço prestado pela municipalidade, através do sistema de iluminação pública. Ora, não é difícil que você perceba, não é difícil perceber que este serviço se direciona a toda a sociedade, a toda a coletividade. Todos os indivíduos que moram ou não em um determinado município, em uma determinada sociedade, fruem, utilizam o serviço de iluminação que é propiciado pelo município. Em São Paulo, por exemplo, existem milhares de pessoas de fora que não residem na cidade, que vêm até a cidade trabalhar e que utilizam o serviço de iluminação pública. Depois retornam para suas residências em outras cidades e de maneira que seria praticamente impossível identificar de maneira singular, de maneira individualizada, os indivíduos, os particulares que fruem deste serviço. Ora, se o serviço é universal, logo ele não é singular. Se o serviço destina-se a toda a coletividade, logo ele não pode ser prestado de maneira particularizada. Portanto, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Taxa remunera serviço público específico e divisível. Esta convicção é tamanha que o próprio Supremo Tribunal Federal houve por bem julgar inconstitucional uma antiga taxa que se chamava TIP, Taxa para Iluminação Pública. O Supremo disse justamente, utilizou-se justamente deste argumento. Olha, serviço de iluminação pública é serviço coletivo, é serviço genérico, não pode ser financiado por taxa. Adotou, para tanto, a súmula 670, segundo a qual é inconstitucional a cobrança de taxa para a remuneração do serviço de iluminação pública. Uma vez que a taxa foi declarada inconstitucional, os municípios sentiram um desfalque no seu orçamento, porque parte da arrecadação das taxas vinha justamente para financiar o serviço de iluminação pública. Bom, para tentar contornar esta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Constituinte de Reforma aprovou a emenda constitucional número 39 de 2002, que acrescentou o artigo 149-A ao texto da Constituição, por meio da qual municípios e Distrito Federal podem instituir uma contribuição para o financiamento do serviço de iluminação pública. Veja que a alteração do texto constitucional foi necessária justamente porque já havia sido firmada a jurisprudência do Supremo no sentido de que a taxa não pode financiar, não pode remunerar o serviço de iluminação pública, ok? Muito bem, vamos para a nossa segunda pergunta. O montante arrecadado a título de taxa fica vinculado a uma despesa específica? Muito boa pergunta.
o montante arrecadado a título de taxa fica vinculado a uma despesa específica? Veja só, a taxa é um tributo vinculado. O fato gerador da taxa vincula-se a uma contraprestação estatal direcionada de maneira singular, particularizada ao contribuinte. Muito bem, existe uma arrecadação que provém da taxa. Você há de concordar comigo. O Estado tem plena liberdade para aplicar a arrecadação oriunda das taxas às atividades, aos serviços que bem entender? Ou não? O montante arrecadado fica vinculado ao poder de polícia ou ao serviço público específico e divisível que são prestados ao contribuinte? Esta é a pergunta. Eu não quero que você confunda. Não estamos falando da taxa como tributo vinculado. Quanto a isso, não há discussão. Nós estamos falando da vinculação do montante arrecadado a título de taxa. Este montante fica vinculado àquela despesa que fundamentou a sua instituição ou não? Pode ser aplicado onde o Estado bem quiser, conforme bem lhe aprouver. Esse é o ponto. Existe uma grande discussão na doutrina a propósito deste assunto. E por quê? Porque, de acordo com o artigo 4º do Código Tributário Nacional, a destinação legal do produto da arrecadação não deve ser considerada para a determinação da natureza jurídica do tributo. Vale dizer, eu não sei se um tributo é taxa, imposto ou contribuição de melhoria pela análise da destinação legal do produto de sua arrecadação. Por outro lado, de acordo com a Constituição, a desvinculação do montante arrecadado existe de maneira explícita apenas para os impostos. O artigo 167, inciso 4, determina de maneira muito clara que é vedada a vinculação da arrecadação de impostos para atividades específicas, ressalvadas aquelas que constam do próprio inciso. Perceba, portanto, que, em termos de direito positivo, há uma disposição constitucional explícita no que tange aos impostos, determinando a desvinculação do montante arrecadado, e há uma determinação no CTN explícita dizendo, olha, a destinação legal do produto da arrecadação é irrelevante para a fixação da natureza jurídica do tributo, da espécie tributária. Pois bem, os doutrinadores divergem a respeito. Alguns entendem que sim, que o montante fica vinculado, outros entendem que não. Aqueles que entendem que sim, se fiam, se fundamentam no texto da Constituição. Aqueles que entendem que não, se fiam, se fundamentam no texto do Código Tributário Nacional. O que eu quero mencionar e ressalvar para você é que há uma inclinação muito forte no Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência do STF, no sentido de admitir a vinculação do montante arrecadado com as taxas para o financiamento daquelas atividades que legitimaram a sua instituição. Seja poder de polícia, seja serviço público específico e divisível. Para arrematar, não há uma disposição legislativa clara sobre o assunto, a doutrina diverge, porém, o Supremo Tribunal Federal vem se encaminhando no sentido de reconhecer a constitucionalidade da vinculação. Ok? Muito bem, terceira questão. É possível a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria dos impostos? Muito boa pergunta e também muito recorrente em provas federais. É possível a adoção, na base de cálculo da taxa, de um ou mais elementos próprios da base de cálculo de impostos? Essa pergunta é importante porque me permite retornar a um dispositivo que passou batido por ocasião do nosso primeiro bloco. O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, determina de maneira expressa que as taxas não podem ter base de cálculo próprias de impostos.
O artigo 77, parágrafo único do CTN, por sua vez, determina que as taxas não podem ter base de cálculo e fato gerador próprios daqueles que se referem a impostos. Então, veja, seria possível a adoção, na base de cálculo da taxa, de algum elemento que forma a base de cálculo do imposto? Esta é a pergunta. Segundo a Constituição e o CTN, é impossível que as taxas tenham base de cálculo próprias de impostos. Vinícius, a primeira coisa que eu quero saber é a seguinte: por que existe esta proibição? Esta proibição deve-se basicamente a um aspecto. Taxa é tributo vinculado, imposto é tributo desvinculado. Entretanto, o fato gerador e a base de cálculo dos tributos são elementos essenciais para a configuração de suas naturezas jurídicas. O que estou querendo dizer com isto? Estou querendo dizer que você descobre se uma determinada espécie de tributo é imposto ou taxa pela análise da base de cálculo e de seu fato gerador. Portanto, se uma taxa adota a base de cálculo ou o fato gerador de um imposto, aquilo, na verdade, não é taxa. É um imposto travestido de taxa. É um imposto fantasiado de taxa. Na verdade, é uma maquinação do Poder Legislativo para fazer cobrar um imposto na forma de taxa. Se nós levarmos a Constituição e o CTN a sério, então a taxa não pode ter base de cálculo nem fato gerador próprio dos impostos. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento que preserva o parágrafo 2º do artigo 145 e preserva o parágrafo único do artigo 77 do CTN, porém os relativiza. Como assim, Vinícius? A Corte Suprema adotou a súmula vinculante número 29, segundo a qual é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Traduzindo, o Supremo Tribunal Federal relativizou o dogma de acordo com o qual a taxa não pode ter base de cálculo de imposto. Ela realmente não pode. Entretanto, um ou mais aspectos da base de cálculo de um imposto pode constar como elemento que forma a base de cálculo da taxa. Desde que, diz o Supremo Tribunal Federal, não haja identidade, desde que elas não sejam idênticas. Vou dar um exemplo para que você compreenda. Imagine uma taxa de fiscalização de propagandas, de placas que são postas, por exemplo, em escritórios de advocacia, em escritórios de profissionais liberais, como dentistas e etc. Eles colocam aquelas placas anunciando o nome, o registro no órgão competente, horário de funcionamento e assim por diante. Imagine que haja a cobrança de uma taxa em virtude da fiscalização da adequação desta propaganda, ok? Taxa pelo exercício do poder de polícia. É possível que na determinação da base de cálculo desta taxa haja algum elemento relativo à base de cálculo do imposto? Por exemplo, o valor do imóvel? Sim, é possível. Desde que esse elemento entre como componente da base de cálculo da taxa, desde que ele se agregue. Ele não pode ser utilizado como único elemento, como elemento exclusivo, porque aí sim a jurisprudência do Supremo é violada, ok? Muito bem, quarta questão. Existe alguma imunidade que se refere à cobrança de taxa? Excelente pergunta, porque às vezes o aluno tem aquela impressão de que imunidade refere-se apenas a impostos. E isso é um preconceito que nós trazemos das faculdades, porque geralmente os professores insistem nas imunidades genéricas que constam do artigo 150, inciso 6 da Constituição.
Imunidade é algo que se aplica a quaisquer tributos, desde que haja a previsão expressa da Constituição. Então, sim, existem imunidades relativas a taxas. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, que trata do direito de petição e direito de obtenção de certidões, garante este direito independentemente da cobrança de taxas. Vale dizer, garante uma imunidade específica, ok? Muito bem, nossa quinta e última pergunta. Qual a diferença entre taxa e tarifa? Excelente, Marcos, aquela pergunta tradicional, né? Qual é a diferença entre taxa e tarifa? Por favor, não erre isso nunca nas suas provas, ok? Taxa é tributo, tarifa é preço público. São naturezas jurídicas absolutamente distintas. Taxa, como tributo, submete-se ao sistema tributário nacional, a todos os princípios de legalidade, anterioridade, retroatividade e assim por diante. A tarifa não. Tarifa é preço público, é o preço que se cobra quando um particular presta um serviço público através de concessão ou permissão. O regime jurídico é de direito privado, muito embora haja, claro, normas de direito público, mas os princípios aplicáveis são completamente outros com relação àqueles que vigem para a taxa, ok? Muito bem, senhoras e senhores. Eu os aguardo para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Retornamos com o terceiro bloco do nosso programa, o X da questão. Nesse bloco, responderemos a duas questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos à nossa primeira questão? OAB-SP, exame número 133, prova tipo 1. Questão 81. Com o objetivo de viabilizar financeiramente a conservação de estradas de rodagem, foi editada a Lei Municipal instituindo taxa de conservação a ser cobrada dos proprietários de imóveis sediados na zona rural, tendo como base de cálculo o número de hectares de propriedade do contribuinte, a aludida taxa. Veja que a taxa corresponde ao serviço de manutenção da estrada de rodagem. Entretanto, como base de cálculo, assinalou-se a metragem relativa ao imóvel rural. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A taxa é constitucional por representar valorização da propriedade do contribuinte. Ora, valorização da propriedade do contribuinte, em tese, autoriza a instituição e cobrança de contribuição de melhoria, e não de taxa. Portanto, a alternativa A nós descartamos desde logo. Alternativa B de bola. É inconstitucional, dentre outras razões, por determinar base de cálculo típica de imposto. Alternativa B perfeita. Veja que a base de cálculo assinalada no caput, na cabeça, no enunciado da questão, é a mesma utilizada no caso de Imposto Territorial Rural, ITR. Ora, como nós vimos, de acordo com o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, as taxas não podem ter base de cálculo próprias de impostos. Portanto, ela é inconstitucional. A alternativa B de bola está correta. Vamos ver as outras alternativas? É constitucional, uma vez que se refere a uma atuação estatal específica relativa ao contribuinte. Olha, há até uma certa discussão no sentido de que se refere a uma atuação estatal específica. O problema, o enunciado do problema, não nos dá aí muitas informações quanto a isso. Mas, de qualquer maneira, a utilização daquela base de cálculo, que é a mesma do ITR, torna inconstitucional a cobrança do tributo, ok? E, finalmente, a alternativa D de dado é inconstitucional, dentre outras razões, por determinar base de cálculo típica de contribuição de melhoria. Não, né? A base de cálculo da contribuição de melhoria envolve uma série de outras circunstâncias, como a valorização do imóvel, a área de zoneamento e assim por diante. De maneira que esta primeira questão
tem como alternativa correta letra B de bola, ok? Vamos para a nossa segunda questão. OAB-SP, exame de ordem número 131, prova tipo 1, questão 88. Sobre os tributos previstos no Código Tributário Nacional CTN, assinale a alternativa correta. Veja que o examinador aqui faz uma pergunta genérica sobre as espécies de tributos, tal como constam do Código Tributário Nacional, ok? Alternativa A. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que depende de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ora, o imposto é tributo desvinculado. Seu fato gerador justamente independe de uma atividade direcionada ao contribuinte. Portanto, a alternativa A está incorreta, ok? Alternativa B de bola. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível e somente podem ser cobradas pela União. Ora, a alternativa B vinha bem, não é? Ela vinha trazendo o conceito de taxa de maneira adequada. O problema está no finalzinho, quando ela diz que a cobrança é exclusiva da União. Não. A taxa, a competência para a instituição de taxa não é competência exclusiva, é uma competência comum partilhada entre os entes federativos, ok? Alternativa C. Em razão do princípio da legalidade, é vedado ao Poder Executivo alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto sobre a importação. Não, o imposto sobre a importação é justamente uma exceção ou aparente exceção ao princípio da legalidade. O Poder Executivo Federal está autorizado a mexer nas alíquotas, muito embora não tenha autorização para mexer na base de cálculo, ok? A alternativa C, portanto, está errada. E, finalmente, a alternativa D de dado. As taxas não podem ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos. Veja, é a transcrição ipsis literis do artigo 77, parágrafo único do CTN. Como nós vimos, a taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal, logo, a sua base de cálculo tem que ter relação com os gastos que o Estado suporta na prestação do poder de polícia ou de determinado serviço público, ok? Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Senhoras e senhores, este foi mais um programa Prova Final. Se você tem alguma dúvida, se quer dar alguma sugestão, envie seu e-mail para provafinal@anhanguera.com. Meu nome é Vinícius Casalino, você me encontra nas redes sociais, Facebook e Twitter. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Até logo!